Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és o Cordeiro de Deus, o único capaz de tirar o pecado da humanidade, nos redimir e nos tornar filhos de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa essa palavra essa noite. Que teu Santo Espírito fale conosco em detrimento da nossa pequenez e da nossa limitação. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a Páscoa é uma festa judaica. O seu nome, Páscoa, vem do hebraico, que significa passar por cima. É uma referência ao episódio da 10ª praga que Deus manda ao Egito, que está registrado lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus, de todos os judeus que estavam no Egito, e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Essa é a razão porque os israelitas então sacrificaram um cordeiro lá no Egito, por ordem de Moisés. E eles aspergiram aquele sangue nos umbrais das portas, para que pudesse ser identificado pelo anjo da morte quando esse viesse passar por cada residência do Egito. E todas as portas que estavam ali, o sangue daquele cordeiro que havia sido sacrificado, aquele anjo não entrava naquela casa. E naquela noite, como nós já sabemos e como está registrado no livro do Êxodo, muitos primogênitos morreram, pereceram por causa da passagem do anjo da morte. E naquele dia, o povo de Israel, o povo hebreu, foi liberto, foi livre do cativeiro, da escravidão do Egito, depois de 400 anos como escravos. Moisés, então, naquele dia em diante, ele instituiu a festa da Páscoa como um memorial do evento, da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E a Páscoa, ela nos remete a isso, a libertação. O povo que outrora estava escravizado, agora é um povo livre. Um povo para voltar para a sua terra e desfrutar dessa terra que Deus havia prometido ao seu antepassado Abraão, uma terra que manda leite e mel. A Páscoa, nesse sentido, ela traz a ideia de libertação. Moisés também, posteriormente, estabeleceu o sacrifício de um cordeiro como forma de expiação, como forma de perdão pelos pecados do povo. Agora, não só apenas sacrificar um cordeiro, trazia à memória a libertação desse povo, que outrora era escravo lá no Egito, mas também agora, através do sacrifício de um cordeiro, esse povo poderia ter os seus pecados perdoados. Moisés então estabelece essa lei que o povo deveria matar um cordeiro para perdão dos seus pecados. Nesse sentido, a expiação, ou seja, o sacrifício desse cordeiro, que o homem procurava diante desse Deus,
ter os seus pecados perdoados, pecados individuais, que Moisés havia estabelecido no livro de Levítico, capítulo 6, ele também tinha um caráter de expiação coletiva. O povo, pela manhã, cada judeu sacrificava um cordeiro, e à noite sacrificava um outro cordeiro, para ter o seu pecado perdoado, mas também, por ordem de Moisés, que está registrado no livro de Levítico, no capítulo 23, no versículo 1 em diante, Moisés estabeleceu que aquele sacrifício daquele cordeiro também, além de ter esse caráter de perdão individual, teria um caráter de perdão coletivo. É por isso que todos os anos os sacerdotes sacrificavam um cordeiro para a remissão e perdão do pecado do povo, na festa chamada Yom Kippur. Por que eu estou trazendo todas essas informações? Porque é importante nós termos ideia do porquê que João Batista, ali nas margens do rio, sendo ouvido por muitos judeus, ele olha para Jesus e aponta: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso era muito significativo para o judeu que estava ouvindo essa afirmação de João Batista. Porque ano após ano, geração após geração, desde a saída do povo hebreu do Egito, onde um cordeiro havia sido sacrificado para libertá-los da escravidão. E não só apenas isso, mas eles, como um bom judeu, teriam que sacrificar cordeiros dia a dia, ano após ano, para terem os seus pecados perdoados. Ao olharem para Jesus e ouvirem de João Batista que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso causou um grande impacto àqueles ouvintes. Porque para a mentalidade do judeu, esse cordeiro teria que morrer então. Ele não iria ficar vivo. E de fato foi isso que aconteceu. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo foi entregue por nós. E essa afirmação de João Batista, ela está repleta de significados, de lições importantes para nós. Ao ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, João Batista estava declarando que o sacrifício do Cordeiro da lei de Moisés levou, de uma certa forma, o judeu a buscar uma autoexpiação. Ou seja, com o passar do tempo, o judeu, ao sacrificar o seu cordeiro, já não estava mais dando a devida importância a Deus, como sendo Ele o único capaz de perdoar os pecados. O sacrifício do cordeiro, deixado pela lei de Moisés, ele tinha um caráter temporário, ele tinha um caráter individual, e como eu disse, infelizmente, com o passar do tempo, foi diminuindo a importância da ação de Deus nesse papel de ser aquele que perdoa o pecado, não necessariamente o derramar do sangue daquele cordeiro que estava sendo sacrificado. Lutero, certa vez, se referindo a essa passagem de João capítulo 1, versículo 29, ele disse algo muito importante no entendimento dele, em relação
a essa autoexpiação do judeu, da forma como ele se relacionava agora com esse sacrifício do cordeiro. Ele disse o seguinte, Lutero: vocês, judeus, sacrificam um cordeiro a cada Páscoa, como Moisés ordenou a vocês. Vocês matam 2 cordeiros diariamente, um pela manhã e o outro à noite. Vocês, judeus, elogiam esses sacrifícios e se gabam deles de tal forma que vocês colocam em eclipse a glória de Deus, empurrando Deus para segundo plano, privando-o de sua honra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque foi a forma como os judeus passaram a se relacionar com esse sacrifício desse cordeiro. Eles se gabavam de tal maneira que o que validava o sacrifício era o perdão de Deus. Esse Deus estava sendo colocado em segundo plano. Essa busca da autoexpiação, do auto-perdão, não era apenas um privilégio, uma ação dos judeus. Eu, você, também fazemos isso. Todos os dias, de maneira consciente ou inconscientemente, nós buscamos o auto-perdão, a auto-justificação diante de Deus. Como assim, pastor? Da mesma forma como um judeu se gabava em pegar o seu cordeiro e sacrificar, derramar aquele sangue, para que ele se sentisse bem consigo mesmo, esquecendo de que quem perdoava era Deus e não o seu ato de sacrificar o cordeiro, eu muitas vezes elejo os meus cordeiros de auto-justificação e de auto-perdão. Quando eu acho que vir à igreja, domingo pós domingo, dar as minhas ofertas, o meu dízimo, já é o suficiente para apaziguar, amenizar o meu sentimento de culpa diante de Deus. Tem crente, tem cristão, que, por exemplo, elege um domingo do mês para ser o culto da expiação dos seus pecados, para ser o culto para amenizar a sua culpa diante de Deus. Qual é esse domingo? A ceia, o culto da ceia. Muitos de nós passamos o mês inteiro sem vir à igreja. Mas no primeiro domingo do mês, eu preciso estar na igreja. Porque eu vou participar da ceia. E se eu tomar da ceia, eu serei purificado dos meus pecados. Isso é uma forma de autoexpiação, de tentar amenizar a nossa culpa diante de Deus. Tem homem que trai a esposa todo dia, mantém relacionamentos estáveis com outras mulheres, mas ele leva a comida para dentro de casa. Compra até um fogão novo para a mulher, um carro novo. Ele garante uma boa educação para os filhos. E aí ele bate no peito e pode dizer: eu faço tudo isso, apesar de trair a minha esposa, mas eu sou um bom pai. Eu boto comida na mesa.
Sabe, queridos, nós temos essa tendência também. Então, quando João Batista olha para Jesus e diz para os judeus que ali estavam presentes: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo para aqueles: esse daí é o único que é capaz de morrer para perdoar definitivamente os pecados da humanidade. E você não tem nada, não existe nada que você possa fazer que venha substituir o sacrifício dele. Sabe, queridos, isso é importante. Vale a pena nós refletirmos sobre isso. Porque buscar essa autopurificação, fazendo boas obras, promovendo caridade, para tentar amenizar a nossa culpa, ou evoluirmos como espírito melhor, não satisfaz jamais o sacrifício que Jesus Cristo teve na cruz por nós. Guarde essa lição no seu coração, porque os judeus estavam com essa mentalidade errada na cabeça. Eles achavam que ao comprar um cordeiro sem defeito, ou tirar um cordeiro do seu rebanho, da sua criação, um cordeiro sem mácula, e ali sacrificar, derramar aquele sangue, já era o suficiente para ter os seus pecados perdoados. Mas João Batista vem e inverte essa mentalidade, essa visão, porque agora ele está apresentando um cordeiro diferente, um outro cordeiro, não um cordeiro de homens, que nós podemos adquirir no mercado ou em qualquer lugar, mas esse cordeiro, ele vem da parte de Deus. É por isso que o Cordeiro de Deus, Jesus, é maior do que o Cordeiro da lei de Moisés. O Cordeiro da lei de Moisés, ele garantia apenas o perdão de pecados temporários, passageiro, individual, tendo que ser renovado dia a dia, ano após ano. O Cordeiro da lei de Moisés não garantia o perdão de pecados definitivo. Era temporário. Mas João Batista diz: esse daí, esse que vem até nós, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele garante um sacrifício completo. Ele garante um sacrifício definitivo. Esse sacrifício é atemporal e ele nos garante a ida até a eternidade. É por isso que depois de Jesus não há mais necessidade de nós sacrificarmos cordeiro. Não há mais necessidade de pagar promessa que seja para amenizar a nossa culpa, os nossos pecados, porque Ele, o Cordeiro perfeito, já pagou o preço na cruz por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Ele suportou todos os meus pecados, todos os seus pecados. Ele levou sobre si toda a nossa injustiça. Ele pagou a nossa dívida. Nós éramos devedores diante de Deus por causa do pecado. João Batista então diz: esse cordeiro sim, ele é capaz de perdoar os pecados de forma definitiva. Não havendo mais necessidade de derramar sangue.
não havendo mais necessidade de gastar dinheiro para comprar um animal, porque Ele já pagou o preço. É por isso que o Cordeiro de Deus, Jesus, é maior do que o Cordeiro da lei de Moisés. Esse Cordeiro que tira o pecado, Ele não tira apenas o pecado de uma única pessoa. Ele não tira apenas o pecado uma vez por ano. Ele já tirou todos os pecados. Ele já pagou a dívida definitivamente. É por isso que Ele é o Cordeiro que vem da parte de Deus. Esse Cordeiro não podia ser encontrado em qualquer lugar. Esse Cordeiro não podia ser comprado por qualquer dinheiro. Esse Cordeiro, ele teve que nascer de uma virgem. Ele tinha que ter sido concebido pelo próprio Espírito Santo. Porque de fato, esse Cordeiro sim, era um Cordeiro sem mácula, sem defeito. E porque não se achou o pecado nele, Deus o aceitou, Deus recebeu o seu sacrifício por nós. Por mim e por você, meu querido. Ele se entregou naquela cruz. É por isso que Ele é o Cordeiro perfeito. Ele levou todos os nossos pecados. Você é grato a Deus por isso? Você se lembra e você agradece do sacrifício de Jesus por você na cruz, todos os dias, não só no período da Semana Santa. Sabe, queridos, o sacrifício de Jesus na cruz, ele deve nos constranger todos os dias. Há uma busca de arrependimento diário. Porque Ele derramou seu sangue por mim e por você. Sem nós sermos merecedores. Não havia em nós merecimento algum. Mas Ele se entregou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em terceiro lugar, Jesus, Ele só é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, só saber que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é o suficiente. O suficiente disso tudo é ter a certeza de que Ele, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele não está lá naquele túmulo. Hoje Ele vive, Ele está ao lado de Deus Pai. Queridos, a ressurreição de Jesus é o que nos dá a certeza de que um dia nós estaremos com Ele e nós ressuscitaremos também dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo, meu irmão, ou é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então o fato mais extraordinário que a humanidade já viu. Essa é a verdade, querido. A ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles permanecem em pé ou eles caem juntos, porque um depende do outro. Nós só somos cristãos porque esse Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se isso fosse uma fraude, nós cairíamos juntos com essa fraude. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança. Sem a ressurreição de Cristo, Paulo um dia afirmou: a nossa fé seria
vã. Nossa pregação seria inútil. Nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, nossos pecados não seriam perdoados. E sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas porque Ele ressuscitou, nós podemos crer que Ele está ao lado do Pai e Ele vem buscar a sua igreja. Louvado seja o seu santo nome. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança no céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria apenas um engodo de histórias vazias e sem sentido. Uma farsa de todos os cristãos. Sem a ressurreição de Cristo, a morte dos mártires teria sido em vão. E nós estarmos aqui essa noite seria a maior perca de tempo. Mas porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, nós cremos que também ressuscitaremos dentre os mortos. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele é um Cordeiro maior do que o cordeiro da lei de Moisés, porque milhões e milhões de cordeiros já foram mortos, já foram sacrificados, e nenhum desses cordeiros ressurgiu, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, esse está vivo e reina para todo sempre, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê diz amém. Vamos celebrar então a este Cordeiro, ao Filho de Deus, que está vivo, e porque Ele está vivo, Ele nos dá vida, e vida em abundância. Vamos nos colocar de pé, e vamos louvar ao Senhor. Ele vive, louvado seja o seu santo nome.